Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 10, é o texto que nós temos diante de nós para esta manhã. Estamos restaurando os altares, restaurando o altar do Senhor e tudo aquilo que vem para a nossa vida, Deus está restaurando, né? Ontem nós oramos aqui e falamos sobre a restauração do altar familiar, dos relacionamentos familiares, e hoje nós vamos falar sobre o altar do serviço. Mateus capítulo 23, versículo 10, quem encontrou pode dizer amém. Nem vos chameis mestres, porque um é o vosso mestre que é... Quem? Vamos lá, quem que é? Versículo 11, o Senhor segue dizendo assim: porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Verso 12, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu quero ler outro texto com vocês. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, a partir do 5. Você pode dizer amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, eu tenho no meu coração uma convicção de que Jesus Cristo é a chave da sabedoria de Deus, que traz a resposta para todas as nossas indagações. Alguém disse que todos os problemas dos homens são resolvidos com sabedoria. E interpretam-se, a maneira básica de se interpretar sabedoria é que sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. Então, sabedoria tem a ver com a maneira como você julga, avalia, a maneira como você discerne as coisas e a maneira como você age. E só pode ser configurada como sabedoria na sua atitude. Alguém falava que as três coisas mais importantes para nós é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. E definia conhecimento como informação, entendimento como compreensão e sabedoria como aplicação. Então não se qualifica alguém como sábio até que ele faça algo que revele essa sabedoria. Está nas ações e nas reações da pessoa. Se sabedoria é a resposta para todas as nossas questões, nós devemos olhar para aquilo que o proverbista escreveu no capítulo 4, verso 7, quando diz que ela deve ser a coisa principal. É nela que está a chave para o que nós buscamos para a nossa família. É nela que está a chave para o que nós buscamos para a igreja do Senhor. Sabedoria. E é a nossa atitude diante da revelação que Deus nos dá, do entendimento que Deus nos dá,
quanto à sua vontade. Sabedoria também pode ser definida de forma prática como a capacidade que Deus nos dá, que nos permite fazer a leitura correta do tempo e do modo que nos cerca, fazer a leitura correta disto, compreendendo as dimensões das nossas batalhas, as dimensões das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, e agir de forma que se corresponda às expectativas dos princípios de Deus. Ou seja, não dá para você definir, ou melhor, não dá para você colocar uma pessoa na posição de sábio sem que primeiro se verifique suas ações, suas reações. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, o propósito principal dela é nos revelar a sabedoria de Deus. É mostrar o que Deus quer. É mostrar o que Deus quer que compreendamos, conheçamos e vivamos. E isso é verdade porque o tema central da Bíblia é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo está em tudo. Se não estiver nas profecias, está pelo que chamamos de símbolos, sombras, tipos, de alguma forma está lá. Começando desde aquele animal sacrificado para dar vestimentas a Adão, o cordeiro imolado para que o seu sangue fosse passado nos umbrais da porta, a rocha machucada para que dela saísse água para alimentar a sede das pessoas, o animal que era imolado para o perdão de pecados, sacerdotes como o sacerdócio de Melquisedeque, de alguma forma se falava de Cristo desde os tempos do Antigo Testamento. Então essa é a preocupação central da Escritura, mostrar Jesus e mostrar Jesus. Não apenas como o nosso Salvador, e é claro que isso não é pouco, isso é o que nós precisamos de fato, mas mais do que isso. Salvador, dono e modelo. Referência para a nossa vida. Referência para o nosso viver. Para se ter uma ideia, Paulo em Colossenses capítulo 2, ele diz no versículo 1, 2 e 3, que ele orava para que o entendimento dos irmãos daquela igreja fosse aberto e eles passassem a viver de acordo com a vontade de Deus, a fim de que conhecesse os mistérios de Deus que estavam em Cristo, ou conhecer o mistério de Deus que é Cristo. E ele conclui no verso 3 dizendo assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, todos os tesouros do saber, todos os tesouros do conhecer estão escondidos em Jesus Cristo. De forma que se há alguma dificuldade em nossa vida aqui, de compreender algo que estamos vivendo, se há alguma dificuldade em nossa vida aqui para atravessar um obstáculo, uma situação, nós devemos parar de ficar tentando encontrar em nós, de tentar encontrar no outro, tentar encontrar nas circunstâncias que nos cercam respostas, parar com isso e olhar para Jesus e procurar a resposta nele, porque ele é quem tem a resposta certa. E era ele quem dizia: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós entendermos isso, nós vamos resolver muitos problemas. Qual é a esposa que não gostaria de ter um esposo segundo Cristo? Qual é o pai que não gostaria de ter um filho segundo Cristo? Qual é um filho que não gostaria de ter um pai segundo Cristo? Qual é o patrão que não gostaria de ter um empregado segundo Cristo? Qual é a igreja que não gostaria de ter um membro, ou um pastor, ou um obreiro segundo Jesus Cristo? O assunto é tão sério
que nem Deus aceita outro que não seja Cristo. Nem Deus aceita outro que não seja o seu filho amado, que lhe alegra. Isso está na Bíblia. O salmista do Salmo 24 foi Davi. Há quem diga que escreveu 3 salmos que falavam do Cristo em dimensões diferentes. Salmo 22, o Cristo sofredor. Salmo 23, o Cristo pastor. Salmo 24, o rei. Dizem que Davi escreveu o Salmo 24 depois daquela situação que quando ele levava a Arca da Aliança para Jerusalém, que ele colocou ela sobre os bois, e os bois começaram a cambalear, lembra? E aí a arca começou a pender para cair, e veio um rapaz chamado Uzá, que tentou segurar a arca. O que ele queria? Ajudar. Ele queria ajudar. Mas Deus não está pedindo ajuda de ninguém. E o nosso maior problema é pensar que a gente está ajudando Deus. Se não é eu nessa igreja, essa igreja não andava. Deus nunca pediu tua ajuda. A gente pensa que Deus quer ajuda. Não, se não é eu desse departamento, sai para tu ver se não prospera. Estou mandando você sair não, estou dando só a ideia. Senão o pastor Valmir vai ficar zangado comigo aqui, eu mandando você. Deus não quer ajuda, Deus não pediu ajuda. Ele tentou segurar a arca, ele está tentando ajudar, mas Deus não quer ajuda, Deus quer obediência, é diferente. Porque tudo que é de Deus, Deus é quem providencia a vida. Até a igreja tem vida própria. A Bíblia diz que ela é um jardim. A seiva que produz vida na igreja vem do próprio Deus. E cada um de nós, um planta, o outro rega, o outro colhe, mas Deus é quem dá o seu crescimento. Então, Deus não pede ajuda, Ele pede obediência. Porque Ele não quer que eu faça coisas para Ele. Tem gente pensando que Deus quer que se faça coisas para Ele. Em Mateus capítulo 7, a Bíblia diz: muitos naquele dia me dirão, em teu nome eu expulsei demônio, operei maravilhas e falei em outras línguas. E ele dirá, eu não conheço você. Porque o código de entrada no céu não é aquilo que você fez para Deus, é aquilo que você fez em Deus, é diferente. É as coisas que Deus faz por meio de você. João 15, você é um canal, você é um ramo de uma videira. A vida e os frutos pertencem ao Senhor. E eu vou lhe dizer por que eu estou dizendo isso. Deus não aceita outro que não seja Cristo, o Senhor Jesus. E os Davi, quando viu Uzá caindo morto, ele começou a perguntar para Deus. Ele disse, ninguém tem condição de estar diante do Senhor, Ele é santo demais. Então ele escreveu o Salmo 24, enquanto se programava para poder levar a arca para Jerusalém. Quem habitará nos teus tabernáculos, Senhor? Quem vai morar no lugar santo? Aí Deus deu uma lista. E nenhum de nós passa nela. Porque nos itens da lista tem um lá, coração puro. Eu duvido que tu passa. Dá uma olhada assim de canto de olho para esse irmão que está do lado aí. É provável que já tenha pecado hoje. Eu não sei o que o pastor Valmir quer, que esse negócio de oração de madrugada. Sendo que o que é de madrugada aqui, lá no Japão é de dia, tudo a mesma coisa, não tem nada a ver. Já, o coração não passa ninguém. A situação é tão séria que a cidade sagrada, que nós sonhamos tanto em um dia estar lá, a cidade santa que desce do céu como esposa ataviada para um casamento, quando João a viu, ele disse, o sujo não entra lá, o irmão que está do teu lado não vai. Porque mesmo você tomando banho e não fazendo nada, se suja. E a sujeira de dentro? E as coisas que passam no seu pensamento? E as coisas que existem dentro do teu coração? Tem muita coisa aí que não agrada a Deus. Você quer ver como a gente é pecador? Se você for o crente mais santo dessa igreja, cai no pecado da soberba. Sabe? Aquele crente que não assiste televisão, não vê o WhatsApp, não vê a internet, não, sabe? Santidade, aquela que quando você olha para ele está brilhando assim, tanta santidade. Ele cai no pecado de dizer, eu sou mais santo do que os outros. Por quê? Porque o coração de cada um de nós tem uma doença que não há remédio aqui na terra que cure.
nós não temos o coração puro. E é por essa razão, porque quando Deus estabelece esses critérios, Deus está estabelecendo porque tem uma referência. Deus está estabelecendo porque tem um modelo. Deus está estabelecendo porque já tem alguém em quem Ele está olhando, para quem Ele está olhando e está dizendo, eu quero segundo este. E Ele está olhando para o seu Filho, Jesus Cristo. E você pode dizer, mas Jesus está na história depois de 4.000 anos dela. Você está enganado. Jesus Cristo é desde sempre. E como cordeiro imolado, é desde antes da fundação do mundo. De forma que quando Deus olha para a humanidade, não aceita outra referência que não seja o Filho, que Ele tem guardado no seu coração. Você pode dizer amém? Amém. Levante uma das suas mãos e diga, eu quero ser segundo o coração de Deus. Diga, não, segura ainda no alto. Diga, então eu preciso ser segundo Jesus Cristo. Eu não sei se você não sabia, mas o coração de Deus, que é uma expressão que nós usamos para se referir aos critérios que Deus estabelece para aquele que quer agradá-lo, é uma referência à plenitude daquilo que Jesus Cristo é. E toda vez que você vai em um lugar e alguém vai falar de liderança, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa fala é, vamos falar de Jesus, porque Jesus Cristo foi o maior líder da história, a história está dividida entre antes e depois dele, ninguém fez o que ele fez. Só que seguir e ser igual a Jesus não é fácil. Jesus não compartilhou apenas o exemplo, ele compartilhou a sua essência. Ele não aproximou apenas para ensinar o que fazia, e nem qual era a sua filosofia. Ele compartilha a essência que movia ele. Ele dizia, não, fique tranquilo, o meu sentimento eu vou produzir em vocês. Os meus pensamentos eu vou produzir em vocês. Eu vou produzir dentro de vocês tudo aquilo que me move. E a Bíblia diz em Romanos 5:5 assim, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado. Então, sabe o que Deus está dizendo? Nós precisamos ser segundo Jesus Cristo, e isto é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Eu sei que você deve estar pensando que é difícil, mas mais difícil vai ficar porque eu vou falar um negócio aqui mais complicado ainda. Não há lugar no céu para você. Tu pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, me dá um tempo para me explicar, que senão tu vai ficar escandalizado. Mas é assim, campanha da madrugada, essas coisas Deus fala. Diga para a pessoa que está do seu lado, não há lugar no céu para você. Tirei assim com a minha mão assim. Vocês querem que eu mude de assunto? Mas eu pensei que eu ia para o céu. Pois é. Peraí, pregador, mas Jesus em João 14 disse, vou preparar lugar. Peguei você. Pegou não. Porque eu sei desse texto, eu estou com ele aqui na cabeça. Não há lugar no céu porque o céu é limpo e você é sujo. Não há lugar no céu porque no céu é santo e eu e você somos profanos. Então, o que a Bíblia promete quando diz que eu vou para lá? Primeiro, quando o salmista do Salmo 24 diz que o céu é o lugar daquele que tem um coração puro, o próprio salmista desenha a entrada de alguém nos portais celestiais. E os estudiosos reformados dizem que é uma referência à entrada de Cristo, à sua ascensão. Levantai as portas as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E você pode imaginar Jesus Cristo aqui, viveu, cresceu, e em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado nenhum. E em Atos capítulo 1 diz a Bíblia que ele subiu, né? Em uma nuvem. Ele olha e fala, subiu porque era de lá. Recebeu a glorificação porque pertencia àquele lugar. E não é verdade. Teologicamente, Jesus subiu não pelos méritos de quem era, como Deus, mas sim pelos méritos do que fez, como homem.
Isso está em Filipenses, eu li aqui. Pelo que Deus exaltou soberanamente. Deus exaltou pelo quê? Pelo que Ele fez. Então, como homem, não pecou. Como homem, não mentiu. Como homem, não deixou seu coração ser contaminado pela sujeira deste mundo. E por causa disto, os céus o receberam. E Deus está olhando para ele dizendo, não quero ninguém aqui que não seja ele. E por causa disso, não há lugar para você. Mas em João 14 ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Só que ele não prepara lugar em primeira instância no céu. Ele vai preparar um lugar para você, onde você seja aceitável a Deus primeiro. E você pergunta, onde? Perguntar não. Nele. Porque se o céu só recebe a Ele, Ele vai ter que dar um jeito de colocar você. Mas Ele não vai colocar você no céu por você. Ele vai colocar você nele, para que você entre no céu. Dá um glória a Jesus, não? É por isso que quando em João 14 ele diz, vocês sabem para onde vai e conhecem o caminho. O Tomé olhou para ele e disse, não sabemos nem para onde vai e também não sabemos o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus Cristo, Ele não ficou perto demais. Não, Ele fez melhor. Ele ligou-se a nós. Não é estar perto, é dentro. Não é estar perto, é fundido, é unido, é ligado, é se tornando um só com Ele. Porque quando você e eu adentrarmos lá, nós não vamos precisar dizer, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz isso. Quando você olhar para Ele e Ele olhar para você, vocês dois em um só coração, em um só pensamento, em um só sentimento, recebendo um só lugar. Você e Jesus Cristo são um em seu corpo. Porque você é a igreja do Senhor, o corpo cujo cabeça é Jesus. Quantos estão nele pode dizer amém? Quantos estão nele pode dizer amém? Então já que eu te convenci disso, deixe-me parar a segunda parte da mensagem, que é a mais dura. João escreveu dizendo assim, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele. Abra sua Bíblia, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Salmo de número 85, verso 13. Porque Ele agora vai fazer um caminho para o monte da presença de Deus. Ele agora vai fazer um caminho para aquele que quer adentrar no santuário do Senhor. Quantos querem isso? Pode levantar a mão. O sentido da vida é esse. O salmista do Salmo 104 diz, o Senhor interage com a criação e ela se alegra. Quando vira as costas, ela perde o sentido. O sentido da vida é esse, a nossa jornada não é para o céu apenas, a nossa jornada é na direção da plenitude de Deus, porque o céu só é céu por causa de Deus, gente. O céu só é céu porque é a habitação do soberano. Quando cantamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo, faz na minha casa o que o Senhor tem feito no céu pela tua presença. Então o fim da nossa jornada é Ele. E o Senhor Jesus desenhou tudo. E no versículo 13 de Salmo 85 diz assim, a justiça irá diante dele e Ele nos fará andar no caminho aberto por seus. Ele vai pisando e vai dizendo, eu quero que você pise atrás. Ele vai andando e vai dizendo, você não vai poder caminhar por outro caminho. Eu quero que você venha no mesmo passo que eu, na mesma pisada que eu. Esse é o caminho de volta para a plenitude de Deus. E ele começou lá atrás. Quando ele falava da morte, em Mateus capítulo 16, lá em Cesareia de Filipe, o Pedro levantou a mão e disse, não faças isso contigo mesmo. Ele disse, não é só comigo não, tem uma coisa que vocês não sabem. Quem quiser vir após mim,
Negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou pisando e vocês vão pisando atrás. Primeiro, renunciar. Vocês vão ter que renunciar também. Segundo, carregar a cruz. Vocês também terão que carregar a de vocês. E quando você abrir as cartas, você vai perceber que tudo que foi feito nele foi feito conosco. Paulo diz, ele morreu, você também morreu. Ele ressuscitou, você também ressuscitou. Ele foi erguido e você está sentado em lugares celestiais. Ele foi glorificado e você também vai receber um corpo de glória. O fim da jornada que começou lá no Getsemane, que nós falamos ontem, o que começa no Getsemane não termina no Calvário. O que começa no Getsemane termina num trono. Em Apocalipse ele diz, ao que vencer, farei com que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Oh glória! Você pode levantar a sua voz e glorificar o nome do Senhor Jesus esta manhã? Então ele vai, ele está subindo na direção do monte e ele vai pisar. E a primeira pisada é renúncia. Filipenses capítulo 2, do 5, esvaziou-se. Como é que está o seu esvaziamento? Já estás completamente vazio de si mesmo? Eu disse ontem e volto a repetir hoje, Deus não quer nada do velho homem não. Deus não quer nada seu. Eu vou ser mais duro hoje. Porque hoje nós estamos pregando um evangelho muito light. E agora eu lhes apresento um evangelho da pesada. A porta é estreita. Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda é estreita. Diga para ele, eu estou sentindo. Diga aí, eu estou sentindo que está estreitando mais. Quais são as dimensões dessa porta tão estreita? Ela é tão estreita que você não passa abaixado. Ela é tão estreita que você não passa de lado. Tem uns de nós que não pode virar de lado mais, porque se virar de lado, né? Ela é tão estreita, porque antigamente eu dizia, eu mesmo, não é você não. Quando eu era mais novo, que eu pregava, eu dizia assim, a porta é estreita, a gente tem que parar de ficar assistindo televisão, e não sei o quê. Não, irmão, mais estreita. Muito mais. Ela é tão estreita. Você pode dizer, é verdade, ela é estreita, não cabe o adúltero. Não, ela é mais estreita. Você pode dizer, ela é verdade, ela é estreita, lá não cabe a mentira. Não, ela é mais estreita ainda. Qual é a dimensão dessa porta? Vou dizer, ela é tão estreita que não te cabe. E nem eu. A dimensão é, ela é estreita demais que não nos cabe. Por isso é estreita. Aí como é que eu entro? Se ficar do lado de fora. A Bíblia é clara. Você só entra se ficar do lado de fora. Como é que é o nome que a gente dá para isso? Paradoxo. Você só entra se ficar do lado de fora. Como é que eu vou entender? Bate no peito. Diga, eu. Mais alto, eu. Mais forte, eu. Eu. Precisa ficar do lado de fora. Seu eu não entra. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, pode deixar do lado de fora teus pensamentos, tuas filosofias, teus ideais, teus sentimentos, tuas vontades. Deixe do lado de fora teu mapa, teu caminho, tua agenda. Não quero mais que caminhe segundo a sua vontade. É por isso que você é crucificado. Os pregos nos pés dizem, você não vai mais onde você quer. Os pregos nas mãos dizem, você não faz mais o que você quer. Você não vai entrar enquanto não entender que da porta para dentro você não será mais dono de nada e Jesus Cristo será dono de tudo. Não dá para andar com ele se a gente achar que vai ficar dando pitaco. Não, Jesus, eu acho que Jesus não quer saber o que você acha. Jesus quer saber se você é obediente à vontade de Deus. Então, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo até o Calvário, morrer, permitir-se passar pela morte, pela ressurreição, para que possa governar com ele. Porque o governo sempre será dele.
Ele compartilha por sua graça para aqueles que passaram por ele pelo vale da sombra da morte. Aí você pode dizer, o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Tudo. Se não entendeu ainda, está difícil. Porque tem tudo a ver. Jesus não quer a sua ajuda, Ele quer você. Ele quer você. Porque se Ele tem seu coração, que é o centro das tuas vontades e das tuas emoções, Ele vai conduzir você por onde Ele quiser. O meu problema e o seu é que a gente não entendeu isso ainda. Lá em Marcos capítulo 10, Jesus está conversando com os discípulos. Olha só a mentalidade daquela turma. E parece com muitos crentes que eu conheço. Mas muito. Jesus está conversando com os discípulos e está falando assim, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, vou ser crucificado, vou ressuscitar o terceiro dia. E de repente o Pedro e o João chegam, ouvindo falar de morte, de crucificação, o Pedro e o João, Pedro e João não, o Tiago e o João, chega para Jesus e disse, nós queríamos falar com o Senhor sobre um outro assunto. Tem base. Jesus está falando de morte e crucificação e o outro muda de assunto. Tu já teve a sensação de estar falando de um assunto sério com alguém e a pessoa muda de assunto na hora? Não é triste? Jesus está falando do assunto mais importante. Aí o Tiago e o João disse, mestre, queremos que nos conceda um pedido. E alguém poderia, quem conhece a história hoje, poderia pensar assim, vai pedir para ser crucificado um à direita e outro à esquerda. Está falando de crucificação? Não, Ramires. Nos conceda que um seja crucificado à direita e o outro seja crucificado à esquerda. Mestre, queremos que nos conceda um pedido. Fala, meus filhos, não gostaríamos que lá no teu reino, um se assentasse à direita e o outro se assentasse à esquerda. Muito bem. Pastor Valmir está programando um grande evento, a coisa aqui está apertada, está difícil, e ele está sofrendo, e está dizendo, gente me ajuda, aí chega dois obreiros, dois José antes da vida, pastor Valmir, gostaríamos que nos conceda um pedido, ele, opa, um vai pedir para carregar aquilo ali, o outro vai pedir para fazer isso, quando o senhor começar o culto à noite, eu quero cantar, e o outro eu gostaria de pregar. Por quê? Porque nós queremos as posições, essas são as posições que queremos. Está sentado um da direita e outro da esquerda do rei, para que nós tenhamos o acesso que ninguém tem. Jesus olhou para eles e disse, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Lógico. Serem batizados no batismo que serei? Com certeza. E Jesus, como conhecia pelo Espírito de revelação, conhecia o futuro, disse, bebereis, sereis batizados, porque Jesus sabia que o primeiro seria o primeiro a morrer, e o outro seria o último a morrer, mas pagaria um alto preço por suas vidas. Jesus disse, bebereis o cálice, sereis batizados, mas conceder que se assente à direita ou à esquerda, isto não compete a mim, porque esses lugares já estão reservados. Porque tem gente pensando que o reino de Deus é bagunça. Chegou na frente, pulou o primeiro lugar e tal. Não, senhor, aqui não é Betesda, não. Que o anjo desce e só recebe quem chega na frente e fica aquela bagunça. Um furando a fila, enfiando o dedo no olho do outro. O cego pergunta, cadê o tanque? Aí o outro fala, é para acolá. Aí sai correndo para acolá e pula para o tanque para cá. Entendeu? Aquela briga. Se não for para ser líder desse departamento, eu não quero. Se não for para liderar esse grupo, eu não vou. E sabe, se não for para ser destacado, para aparecer a cara no telão, se não for, ele não quer. Até, já estou ficando até brabo aqui. Se não for, não serve para ele. E Jesus está dizendo, vocês precisam entender que essa liderança que vocês querem, além do alto preço que se deve pagar, ela é concedida pelo Pai que está nos céus. Ah, você não sabe, mas depois que Jesus falou isso, começou uma briga. O Pedro ficou, esses dois, desde que eu conheço esses dois, isso aí fica tentando trapacear os outros. Aí vem o Tomé e falou, olha, isso aqui é terrível. Aí o Judas, e aquela bagunça, aquela briga. Jesus chamou todo mundo e disse, deixa eu falar uma coisa para vocês. O problema de vocês é que vocês querem fazer aqui comigo no reino, aquilo que se faz lá fora no mundo. Não, senhor. Não traga do mundo para cá. Porque tudo que vem de cá foi trazido de lá.
Não adianta você pegar o que tem no mundo, a referência do mundo, e tentar trazer para cá, porque você vai estar invertendo a ordem. A Bíblia diz que é o fermento daqui que tem que mudar a composição da massa do mundo. Não é o fermento do mundo que tem que mudar a composição da massa daqui. Esse reino é perfeito porque foi Deus quem estabeleceu. E Jesus disse, lá no mundo, os governadores dominam e sobrepujam sobre os seus vassalos e são chamados de benfeitores. Não será assim entre vós, porque entre vós, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. E aquele que quiser ser líder, seja o servo de todos. E aí está todo mundo coçando a cabeça, agoniado, com raiva. E Jesus disse, eu não terminei não. Porque Jesus tinha uma dinâmica, irmãos. A dinâmica do Mestre Jesus está em Atos capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado de tudo aquilo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Essa é a ordem dele. Primeiro faz, depois ensina. Porque hoje nós queremos ensinar sem fazer. Faz lá, menino. E tu não vai fazer para mostrar como é que faz, não? Não, eu não sei. A gente quer ensinar, mas sem fazer. E Jesus disse, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o primeiro a vos dar exemplo. Eu não vim para ser servido. Eu não vim para ser assistenciado. Eu não vim para que as pessoas me cercassem para fazer coisas para mim. Eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. A palavra servir ali é diáconos. Diácono, e Jesus está dizendo, eu vim para ser servo de todos. E eu fico imaginando, enquanto ele está falando, no céu, o Pai está olhando e sorrindo e dizendo, esse é meu filho que me alegra. Esse é meu filho que me alegra. Esse é meu filho que me alegra. Quando ele vem em Mateus capítulo 3, ele vem para o batismo, o João Batista olha para ele e disse, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus diz, convém que se faça assim por enquanto, para que se cumpra a justiça. O pai olha para ele e diz, esse é meu filho que me alegra. Esse é meu filho que me alegra. Este é meu filho que me alegra. Sabe o que Deus está nos ensinando esta manhã? Você quer ganhar um sorriso de Deus? Você tem que fazer o que Jesus fez, para que ele olhe para você e diga, este é meu filho que me alegra. Este é meu filho que me alegra. Este é o meu filho que me alegra. Eu estou caminhando para o final. Mas eu quero ler mais um texto com vocês rapidamente. João capítulo 13. João 13. Versículo 12. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurado se as fizerdes. Se sabeis estas coisas, conhecimento. Bem-aventurado se a fizerdes, sabedoria. Agora eu vou fechar, lembrando que lavar os pés não é para qualquer um. Lavar os pés dele? O quê? Lavar os pés? Deus me livre. Pé cheio de frieira. Onde é que ele andou com esses pés? Lavar os pés não é para qualquer um. Se você chega em uma reunião, um grupo de pessoas está sentado e você vai procurar deles o líder, você não vai dizer que o líder é aquele que está sentado com a bacia no chão, lavando os pés dos outros. Não vai dizer. A chave para isso é uma virtude tão preciosa, mas tão delicada, que nós chamamos de humildade. Humildade. Uma linha tão tênue, mais fina do que uma teia de aranha, que no dia que você descobre que tem, perde. Opa, não sabia que eu era humilde. Já perdeu a humildade. Tão tênue,
que no dia que descobre que tem, perdeu. Humildade não é sentimento, porque as pessoas mais sentimentais da igreja são as menos humildes. Eu sei que o pastor Valmir não faz isso, porque não tem que fazer. Mas tem gente que enquanto o pastor não for lá ficar de joelho pedindo perdão, não vem para a igreja mais. O pastor não me visitou e por isso eu caí. Eu vi um camarada pregar uma vez lá na nossa igreja, ele disse, o crente mais visitado da Bíblia foi Adão. Um dia Deus chegou lá para fazer uma visita para ele, já estava caído. É a mais pura verdade. Eu quero visita, que senão eu desvio. Já está desviado, meu irmão. Ô, glória. Gente, vocês podem vir para cá, porque hoje o sol está... Aqui o horário está dizendo que o sol não era nem para estar ali, mas já está ali, então vocês vêm aqui tocando um teclado aqui, por favor. Então, se o pastor não me visitar, as pessoas mais sentimentais são as menos humildes. Humildade não é sentimento, é uma virtude que vem na atitude de alguém que possui convicções quanto ao que se é, o que se tem, de onde veio e para onde está indo. Se está na Bíblia, em João capítulo 13, Jesus diz, olha o que é que diz em João, acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado todas as coisas em suas mãos, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se das ceias, tirou as vestes, tomando uma toalha e sigiu. Quem sabe o que tem, não precisa provar nada para ninguém. O pastor Valmir não precisa ficar aqui em cima do púlpito todo dia, eu sou o pastor da igreja. Ele não tem necessidade de fazer isso. Você não precisa ficar batendo na mesa dizendo, eu sou o pai dessa família, eu sou o teu esposo, eu sou o teu pai. Você não tem necessidade de fazer isso. As tuas convicções vão determinar a tua sabedoria, elas vão determinar as tuas atitudes. Quanto mais cheio de convicção você for, das certezas daquilo que Deus te chamou para ser, mais você vai se comportar de maneira que agrade a Deus, como servo de todos os irmãos. Ô glória, vamos ficando de pé aí, por favor. Lavar os pés não te desmerece, servir aos teus irmãos não te desmerece, ajudar o próximo não te desmerece, abraçar o sujo não te desmerece, estar perto do necessitado não te desmerece, conversar com a pessoa cuja vida é comprometida não te desmerece. Eu tinha umas coisas para falar aqui, mas o tempo não vai dar tempo. Eu podia fazer uma agenda depois. Vocês já estão aqui, né? Ô glória. Não te desmerece. Ô glória. Ô glória. É por isso que quando Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 13, ele fechou dizendo assim, agora pois permanece a fé. Diga comigo, a fé, a esperança e o amor. Mais uma vez, a fé, a esperança e o amor. Aí Paulo diz assim, desses três o maior é o... Por que o maior é o amor? Porque tudo tem a ver com milagre. Tem fé para buscar teu milagre. Tem esperança para esperar teu milagre. Então a fé e a esperança te ajudam na aquisição de milagres. Não é só o milagre da cura, mas também o milagre da salvação. A fé te faz possuir. A esperança te faz esperar. E o amor. O amor te torna um milagre. O amor faz você ser um milagre. O amor faz você dar lugar para quem precisa mais do que você. O amor faz você abrir mão de coisas para quem precisa. O amor te torna servo das outras pessoas.